E nós começamos o programa falando sobre proteção de cultivo nos meios de adversidades climáticas. O que é que pode atingir as lavouras? E quem vem falar sobre isso é o diretor de desenvolvimento de produtos, Glauco Bahia. Glauco, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, viu? Gostaria aqui de deixar os parabéns aos pecuaristas, a nossa saudação pelo excelente trabalho que desenvolvem. Vamos aqui para deixar o nosso telespectador bem atualizado. Você está falando de onde? É o Glauco, qual que é a formação? Como é que é o seu trabalho hoje? Muito bem, eu falo de Patos de Minas, em Minas Gerais. Eu sou engenheiro agrônomo com mestrado, foco em genética e melhoramento de plantas e trabalhamos aí com a NOAA, ciência e tecnologia em produtos biológicos para a agricultura. E agora quando fala em produtos biológicos, a gente está assim numa crescente que não tem nenhum produto crescendo, nenhuma linha crescendo como a de biológicos. E a gente acredita que vai continuar crescendo, não vai excluir ninguém, mas vai ser uma ferramenta opcional ali que vai trabalhar lado a lado com o produtor. Glauco, quando a gente fala das adversidades climáticas, os biológicos, eles chegam para ser um parceiro do produtor? Muito bem, como você bem falou, Fabélia, a pesquisa, o trabalho de investigação no ramo dos biológicos, ele tem avançado tremendamente nos últimos anos, né? E fruto desse trabalho, a gente chega, inclusive, numa situação como a que nós vamos discutir hoje, em relação a biológicos que contribuem para a estruturação da planta, em termos de metabólitos, né? Para que ela consiga suportar condições adversas, restrição hídrica, de alta temperatura, para proteger os níveis de produtividade. Então, sim, hoje a gente consegue, nós já temos disponíveis, inclusive fruto da pesquisa da Embrapa por mais de 10 anos. Tá? A NOAA é a parceira da Embrapa na produção e comercialização dessa tecnologia, que tem o objetivo principal exatamente criar condições para que a planta consiga trabalhar, atravessar uma situação de adversidade climática com menos impacto. Quando vem falar dessas tolerância da planta num veranico, eu costumo sempre trazer aqui, é como se fosse uma pessoa bem alimentada, saudável, e de repente ela vem uma doença e ela tolera porque o organismo dela está melhor do que o de outra. Seria por aí, a gente pode fazer essa analogia, Glauco? Essa analogia ela é boa. Né? A planta ela se alimenta pelas raízes, né? Então, quando nós temos, e o veículo, o meio pelos quais os nutrientes são absorvidos pelas plantas é a solução de solo, que é a água, né? Então, se você tem restrição hídrica, você limita essa absorção de nutrientes, que isso tem um reflexo forte sobre todo o mecanismo de desenvolvimento, de ação, né? de atividade celular das plantas, e isso impacta no final no nível de produtividade. Então, o que essas ferramentas, como é o caso do Auras, né, em particular, que nós vamos tratar aqui, trazem, então, mecanismos de ação que conseguem estruturar a planta de forma que ela tenha uma melhor capacidade, exatamente, de vencer essa restrição hídrica e de alta temperatura. E como que são esses mecanismos ali, o manejo para o produtor? Ok. O Auras é uma bactéria esporulante, então o produto em si ele é composto por endosporos, né? E na própria multiplicação dessas bactérias nos bioreatores da indústria, você tem a produção de fito-hormônios também, que são subprodutos dessa multiplicação. Ela, uma vez inoculada, seja nas sementes, seja no suco de plantio, tá? Ela desenvolve as colônias ao longo do sistema radicular, se alimentando ali, tendo uma simbiose com os exudados das plantas, tá? E ela age de 4 formas principais. A primeira delas é estimulando o desenvolvimento de radicelas, raízes secundárias, pilosidades radiculares, que são as estruturas das plantas que são as maiores responsáveis exatamente por absorção dessa água do solo, com os nutrientes. Então, se aumenta o volume de solo explorado, a capacidade da planta se beneficiar, se alimentar devidamente, né? Na medida em que a colônia vai crescendo, ela também vai estruturando um biofilme, que é como se fosse a estrutura de anexação das colônias de bactérias nas raízes. Esse biofilme ajuda a planta a reter mais umidade quando você tem um veranico também. Então, a planta tem um período de água mais tempo disponível,
né? Isso é um outro benefício. Um terceiro mecanismo de ação está ligado à capacidade de produção de um hormônio chamado ácido abscísico que reduz a evapotranspiração pelo fechamento dos estômatos, numa condição de estresse. Então, a planta mantém mais água circulante em si própria, né? E por fim, a produção de enzimas antioxidantes, tá? Elas vão atuar especialmente na regulação de produção do etileno da planta. A planta, quando está estressada, ela produz muito etileno, acaba encurtando o ciclo, reduz o potencial produtivo. Com essa produção de antioxidante, ela diminui essa taxa e faz com que a planta, então, mantenha o seu ciclo mais próximo do normal e o seu potencial geneticamente determinado, né, dentro das condições mais próximas do normal. Tá? Quando a gente vem falar de biológicos, a gente vem falar do repovoamento do solo, né? Daqueles micro-organismos, e que daí, ao longo dos anos, contribui muito para fazer uma descompactação. Essa descompactação, naturalmente, ela vai ser lenta, porque lá na natureza, assim como para compactar foi lento, para descompactar, sendo tudo muito natural, vai ser lento também. Mas pode estar fazendo esse trabalho aí ao longo dos anos? Sim, esse estímulo do desenvolvimento radicular ele é crucial, né, para que a planta consiga atravessar condições de oscilação climática com mais facilidade. É claro que não é uma solução isolada. Nós estamos falando aqui de uma ferramenta dentro de um sistema de manejo que envolve correção química do solo, para neutralização de alumínio, especialmente no cerrado, né, para criar condições para que o sistema radicular se aprofunde o quanto maior profundidade possível. Tá? E outras estratégias de manejo, formação de palhado, estruturação, ou seja, mas certamente que você, tendo uma condição de desenvolvimento radicular melhor, estimulada pelo micro-organismo, você tem um benefício de melhor descompactação. Né? Glauco, antigamente fazer ali uma agricultura era mais, vamos falar assim, mais extensiva, depois veio a de precisão por fazer em talhões, e hoje a agricultura de precisão ela é muito mais precisa, com as avaliações de análise de solo muito mais perto uma da outra. Com essas análises de solo, pode ter também a colocação do produto com mais eficiência? Ou ela deve ser uma aplicação uniformizada? O que nós precisamos garantir é uma colonização efetiva, né? A bactéria é um ser vivo, nós estamos tratando ali de um micro-organismo que vai se multiplicar e vai crescer. Nós precisamos garantir que a taxa, né, dos endosporos, que é a estrutura de resistência da bactéria que vai ser inserida, ela é uniforme ao longo de todas as sementes, ao longo de toda a área, quando é aplicação em suco. Então, nesse caso em particular, o uso de taxa variável ela não se aplicaria, né? Nós precisamos garantir que cada planta tenha a quantidade adequada de bactérias para se desenvolver plenamente. Não usa taxa variável, mas eu tenho que fazer a correção ali da acidez do meu solo. Perfeito, perfeito, é isso aí. Porque eu não tendo esse diagnóstico do solo, eu posso colocar um produto que não vai ter o desenvolvimento em função desse solo que não está adequado. Justamente. Então, assim, são estratégias de manejo realmente que são sinérgicos, né? Eles contribuem para um reflexo de melhor produtividade. Tá? Então, de repente, você tem ali uma parte da área que não está adequadamente corrigida em detrimento de outra área que está melhor corrigida. Então, você vai racionalizar o uso de insumos com essa taxa variável. É isso aí. E a aplicação eu faria só para soja ou eu posso fazer também no milho? Como é que é a atuação dela? Tá. Bom, o Auras hoje ele tem registro no Ministério da Agricultura para a cultura do milho, né? Então, ele pode ser utilizado em verão para prevenir aí algum veranico que ocorra normalmente no mês de janeiro, em safrinha, enfim. Tá? Nós temos uma série de trabalhos desenvolvidos e em processo de registro, inclusive, para outras culturas que envolvem soja, algodão, sorgo, feijão, né? Temos uma base de dados muito grande que atestam que a bactéria tem efetividade em todas as culturas, porque ela não escolhe, né? Claro que cada espécie tem melhor capacidade de recrutamento, desenvolvimento daquele micro-organismo que outras. Tá? No milho hoje já está testado, o benefício ele é realmente muito sensível, a gente está falando aí, claro, dependendo da condição ambiental, diferenças de 5% a 30% em termos de potencial produtivo,
Não é que a bactéria faz com que a planta produza mais, ela vai prevenir que a planta perca esses 5, esses 30%. Ela vai proteger a produção. Perfeito, é isso, né? Então, hoje nós temos conhecimento que a bactéria é muito eficiente. Ela é oriunda da pesquisa da Embrapa, que isolou essa bactéria, essa espécie, o Bacillus aryabhatae, da cepa CMA1363, é essa que a Embrapa desenvolveu, né, e que a ANOVA trabalha com ela, no semiárido nordestino, exatamente investigando ali espécies com melhor capacidade de tolerância à seca, que colônias estavam ali desenvolvendo e contribuindo, e acharam, depois de muita pesquisa, essa cepa e essa espécie em particular. Tá, aí já está no mercado, os interessados podem fazer uma procura por onde? Sim, olha, eu acho que o melhor acesso seria pelo nosso site, né, www.noabrasil, noa com 2 os.com.br, e lá a gente tem uma série de informações técnicas, os contatos para acessar a parte comercial da empresa, e vai ser muito bem atendido. A gente tem um grupo de pessoas hoje trabalhando no campo, dando exatamente essa assessoria, não só levando o produto, mas orientando como utilizá-lo, né? É um ser vivo, tem suas limitações em termos de especialidades em termos de mistura com outros defensivos, químicos e biológicos. A gente tem essa informação, a gente tem esse cuidado.